Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como trabalhar com Style Components dentro de uma aplicação React. Especificamente estou usando o Vite, ou Vite, como vocês preferirem. E, bom, eu vou fazer essa implementação junto com vocês, tá? Para quem não sabe, Style Components nada mais é que uma biblioteca para você trabalhar com CSS dentro do JavaScript, né? Então você meio que cria componentes de estilizações, né? Eu vou mostrar na prática, mas ele cria espécies de componentes de estilização. Vamos supor, eu tenho uma tag H1. Eu transformo esse H1 dentro de um componente de estilo e se eu quiser usar JavaScript dentro dele, alguma validação, ternário, seja o que for, eu consigo, tá? Então, um pós, né, da utilização do Style Components é isso, né? Você trabalhar com JavaScript dentro do CSS. E, bom, só que recomendação minha, tá, para projetos pessoais e até empresas, eu não recomendaria o uso do Style Components, mesmo que ele já tenha sido muito famoso, só que ele está perdendo ultimamente o seu lugar para o Tailwind, que vem crescendo fortemente no mercado. Eu, basicamente, em todos os projetos que eu passei recentemente, na área profissional, está usando o Tailwind até por conta da sua performance, né? Como o Style Components trabalha com CSS e JavaScript juntos ali, ele querendo ou não deixa um pouco mais pesado a aplicação, porque tem todo o processamento, tem na hora de você buildar a aplicação, ele tem que compilar esses componentes de estilo em CSS, então isso acaba deixando a sua aplicação mais pesada. E o Tailwind, querendo ou não, ele veio para facilitar muita coisa. Então, a recomendação seria usar o Tailwind, mas não vem ao caso agora. Então, vamos começar. Primeiramente, assim que vocês clonar o projeto de vocês, limpar tudo que tem que limpar, basicamente vocês vão ter que instalar a seguinte ferramenta, rodar o seguinte comando. No meu caso, estou usando o Yarn, né, para gerenciamento de pacotes. Então, vou dar um yarn add style components e eu não sei se ele funciona no PowerShell, mas vamos tentar. Yarn add types barra style components traço D. Isso aqui, o primeiro comandozinho é para você adicionar de fato style components, e para quem está usando TypeScript, você tem que adicionar as tipagens do style components, tá? Então, dessa forma aqui, eu instalo ambos, tanto a biblioteca quanto suas tipagens. Vou tentar rodar. Provavelmente ele não aceita esse aqui. Estou acostumado a usar o Bash, que o Bash aceita. Mas, beleza. Instalei aqui a biblioteca. Agora vamos instalar as tipagens. Lembrando que ela tem que ser como dependência de desenvolvimento, não em si uma biblioteca de desenvolvimento, tá? Então, beleza. Instalei ambos. Aqui. Agora, basicamente, aqui dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta de styles, onde eu vou ter dois temas, tá? Um tema light e um tema dark. O tema light, eu vou dar um export. Light theme pode ser esse aqui para nós testar, tá? Basicamente, ele criou aqui um objeto, né? Falando que esse objeto light, né? Vou até colocar assim, ó, light. Eu tenho esse costume, tá? Light, o fundo, né? O background vai ser branco e os textos vão ser preto, tá? Em hexadecimal, isso aqui é branco, isso aqui é preto. Agora, da mesma forma,
eu vou vir aqui em Dark, não, Export Const Dark, que agora o fundo é preto e o texto é branco, tá? Então ele é o inverso do tema Light. Sendo assim, nós temos os nossos dois temas aqui que nós vamos usar na aplicação. Tá? Beleza. Outra coisa que eu preciso fazer aqui dentro de Styles. Eu vou dar um global.ts e eu vou importar um carinha, esse cara mesmo. E isso aqui mesmo. Que é o Create Global Style. Ou seja, o é um estilo que eu quero aplicar na minha aplicação como um todo, né? Então, quando você quer fazer alguns reset de CSS e tudo mais, você chama esse carinha aqui, Create Global Style. Então, aqui eu vou dar por padrão, né? Fazer esse setupzinho aqui, CSS, né? Tirar todas as margens, tirar todos os padding ali da aplicação, tá? Para ficar bem bonitinho. E na fonte eu vou colocar um fonte family Arial, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aqui, tá? Aqui basicamente o que eu estou falando, que o body, né, o corpo da minha aplicação como um todo, o fundo dele vai vir direto do meu tema, tá? Vai vir direto do meu tema. Se vocês lembrarem, nós temos um tema, cadê? E dentro desse tema, nós temos uma propriedade chamada background e uma outra propriedade chamada text. Então, dessa maneira, eu estou acessando o tema e dentro do tema eu pego as propriedades que eu quero, tanto para o background color quanto para o próprio color, que é o texto, né? As cores de texto. Então, aqui até aqui, perfeito, né? Eu vou vir aqui agora no meu app e vamos ter que fazer a seguinte alteração. Opa, deixa eu botar aqui. Nós vamos precisar do seguinte. Do theme provider, né? Do nosso reset ali, né? Do nosso Global Styles, que nós acabamos de criar. Tem todo o reset do CSS. E uma mensagem aqui, Hello World, só para nós visualizar. Tá, mas o que é esse theme provider? Esse cara, o que ele faz basicamente, tá? Ele vai pegar, ó, ele recebe um tema, e esse tema nada mais é do que aqueles tokens, né, essas cores que nós determinou dentro do nosso tema. Então vamos supor que eu vou falar para o nosso tema que ele vai usar esse tema aqui que nós tínhamos acabado de criar, tá? Vamos ver aqui a aplicação como tá. Não mudou nada, né? Vou até atualizar aqui para garantir. Bom, tive um imprevisto aqui, mas voltando ao vídeo, daí assim que você fazer essas configurações você roda, né, a aplicação em si, dando um yarn dev no meu caso, tá? Se usar npm run dev, e aí vai refletir já a estilização aqui na nossa aplicação, né? Como vocês podem ver, ó, a fonte mudou, tá? As margens que vem por padrão quando você cria uma aplicação HTML, né, tudo mais, ele vem com umas margens, uns padding default. Então foi feito todo o reset aqui. E se vocês perceberem, eu posso fazer o seguinte também. Vamos supor que eu não quero mais o nosso tema light. Eu quero agora o tema dark. Olha lá, ele altera. Vou até tirar aqui, ó, ele altera. Então, basicamente, tá? Esse theme provider, ele vai distribuir para todos os filhos dele, né? Tipo como um provedor, né? Ele que vai prover todos o tema para sua aplicação ter acesso. Outra imprevista aqui, pessoal, desculpa, mas filho é embaçado.
Então, voltando aqui, ele que vai prover todo o conteúdo para os seus filhos, né? Ou seja, nesse caso, eu estou envolvendo o meu Global Style, né? O meu Reset CSS, ele está sendo envolvido pelo Theme Provider. Ou seja, ele tem acesso ao nosso tema, tá? Por isso que lá no Global, né, nele próprio, nesse Global Styles, eu tenho acesso aos tokens, né, ao nosso tema. Se ele tivesse aqui para fora, nós podemos até fazer o teste aqui para vocês verem. Se ele estivesse para fora, não ia pegar. Ó, tanto que até deu erro aqui, ó, deu erro na aplicação. Então ele precisa estar sendo envolvido pelo próprio tema. A aplicação inteira tem que ser envolvida pelo Theme Provider. Então deixa eu voltar aqui. Então, sabendo que esse cara tem que encapsular todo mundo, todos os filhos dele têm acesso a esse tema. Tá? Então, basicamente é isso. Só que nós temos um pequeno probleminha aqui em relação ao TypeScript. Porque se você vier aqui no tema, apagar esse background, dar um contraespaço, ele não fala o que tem dentro desse tema de fato, né? Ele não fala as propriedades. Imagina que no nosso tema nós tenha várias outras informações de fonte, de breakpoints, seja o que for, outras cores. Então ele não me fala qual de fato eu tenho acesso, né? E para resolver isso é bem simples, tá? Então dentro da pasta src, pasta source, eu vou criar um interfaces, uma pasta chamada interfaces para tipagem, só para tipagens. Vou criar um theme.t.ts e vou fazer o seguinte. Vou ter um type theme, que ele é igual... Não, primeiramente, vamos importar o style components. Aqui eu vou ter só um desses caras. Como eles são idênticos, eu vou usar o light aqui. Eu estou criando um tema que ele tem o tipo desse objeto. Ou seja, ele vai vir background string, text string. Ou seja, o meu tema ele vai virar um objeto, né, uma tipagem de um objeto baseado no meu tema. Tá? E depois, o que eu vou fazer? Deixa eu só completar aqui. Eu vou sobrescrever, basicamente, tá? Sendo bem resumido aqui, eu vou sobrescrever o default theme, que é a nativa do Style Components, estendendo, né? Ou seja, eu quero tudo que ele já tinha, mais o nosso tema aqui da nossa aplicação. Basicamente é isso. Agora, se nós viermos aqui no nosso tema, apagar o background e dar um contraespaço, olha lá, ele dá as propriedades somente do nosso tema. Tá? Tudo que nós temos ali, background. Agora vamos inserir um outro aqui só para teste, né? Para ver que ele já vai refletir. Vou colocar esse primário aqui. Se eu apagar esse background e dar um contraespaço, deixa eu ver porque ele não leu. Ah, tá, porque eu coloquei no dark, tá? Então, sempre que você colocar uma propriedade em um tema, você tem que colocar no outro também. Ó, primary aqui. Vou dar um contra-espaço aqui e olha lá, o primary aparece. Então, basicamente é isso. Você trabalhar com Style Components com TypeScript é isso. Você não deve esquecer de tipar o seu tema, né? Baseado no seu tema, estendendo o que já existe do Style Components. Você criar os seus temas, basicamente de cores. Você coloca todas as suas cores aqui dentro de um tema, tanto na versão Dark quanto na versão Light. Ou se você tiver outros temas, você vai criar um para cada. Tá? Aqui um CSS global, né, que vai atingir toda a aplicação, tá? Basicamente isso. E aqui no app, o Theme Provider, que é o que vai prover essas informações para os seus filhos. E os filhos temos acesso a esse tema, tá? Então, basicamente seria isso a utilização do Style Components.